está começando na comunidade Lagoa dos Porcos. Estamos no sertão piauiense, no município de São Lourenço do Piauí, a 555 quilômetros de Teresina. Aqui acontece um dos maiores resgates da megafauna do Brasil. Os trabalhadores chegam cedo para mais um dia de grandes descobertas. Tudo é coordenado pela Fundação Museu do Homem Americano. A arqueóloga Niede Guidon, uma das mais respeitadas do país e que preside a fundação há mais de 30 anos, faz questão de vistoriar o trabalho de escavação todos os dias. Conversa com pesquisadores, analisa o material, orienta os técnicos. Ela não perde um só detalhe do alto de sua experiência e de seus quase 80 anos de vida. Cerca de 20 homens da comunidade ajudam os arqueólogos na escavação. Eles abriram uma área de 800 metros quadrados, com cerca de 2 metros de profundidade. Os sedimentos que foram sendo depositados ao longo dos anos também são analisados pelos pesquisadores. A arqueóloga Gisele Felite explica que, através dessa análise, é possível saber a dinâmica da vida pré-histórica no local e sobre o clima da época. Os ambientes de lagoa são ambientes interessantes, já que recebem as águas de chuva, as águas das drenagens, dos rios e tudo mais. Ao longo do tempo vão depositando sedimentos e vão guardando nesses sedimentos registros da dinâmica da água, da dinâmica do ambiente. E aí depois você consegue estudar, né, nesses sedimentos algumas características, alguns aspectos do tipo de clima, né, que foi mudando, né, durante os longos períodos de tempo. Sedimentados no fundo da Lagoa dos Porcos estão centenas de ossos de animais gigantes, com datações que variam entre 20 mil e 30 mil anos. São imagens impressionantes. Os pesquisadores têm algumas teorias para tentar explicar a presença de tantos fósseis no mesmo lugar. Uma delas é de que os animais percorriam longas distâncias, fugindo da seca à procura de água e, ao chegar às margens da lagoa, já debilitados, acabavam sendo tragados pela lama. A outra é de que eles podem ter morrido em outro local e tiveram seus ossos arrastados pelas águas das chuvas até aqui. Esta região aqui passava realmente um rio muito grande. E essa lagoa, essa parte onde tinha tantos fósseis, ela era funda até de 4 metros. O que nós estamos pensando é que houve uma enchente súbita e que levou todos esses animais para essa parte mais funda e eles morreram ali. Ano passado nós tiramos daqui 5.800 blocos com ossos fósseis, uma quantidade única, nunca havia visto isto. E este ano tivemos que parar por causa da chuva, este ano voltamos, mas a água mina, quer dizer, na realidade não conseguimos esvaziar a lagoa, então abrimos uma outra parte da lagoa, está saindo fósseis sem parar, inclusive com peças líticas associadas a esses fósseis, e peças líticas muito belas, então é realmente uma coisa fantástica. Arqueólogos e técnicos fazem um delicado trabalho de escavação, removendo os sedimentos. Tudo com muito cuidado para não danificar as peças. Logo, aparecem intactos ossos de vários tamanhos. Nesse momento, a arqueóloga Cris Vanete Aquino vai fazer a retirada dessa peça, que já está toda preparada para ser isolada e levada ao laboratório. Inclusive, eu queria que você explicasse para a gente, essa peça aqui faz parte, seria um osso de articulação de uma preguiça gigante, Cris? Perfeito. Acredita-se que seja de um eremotério. Nós temos aqui a parte... nós acreditamos que seja a parte final de uma pata, de uma articulação, né? E nós temos aqui, nos chama a atenção justamente nesse ponto, é porque nós temos vários fósseis associados, né? Todos esses, embora estejam nesse mesmo nível, não quer dizer que necessariamente pertençam ao mesmo animal. A retirada dos ossos é um outro desafio. Eles são envolvidos primeiro com plástico, depois com bandagens de gesso. Em seguida, são colocados sobre tábuas e fixados com argila e fita adesiva. A comunidade se envolve no trabalho, mas não tem ideia de como eram esses animais pré-históricos. A gente não conhecia esses animais, porque os ossos que nós pegávamos aí só podia ser grande, né? Seu Valdir, que hoje volta à Lagoa dos Porcos para trabalhar na escavação, foi o primeiro a encontrar os ossos de animais gigantes na região. Isso foi há 7 anos. E achei uma costela e eu achei que aquela costela não era de bicho que a gente labuta.
Aí eu falei para minha cunhada que tinha essa costela. Que tamanho era a costela? A costela dava mais ou menos meu umbigo. Do campo, o material segue para o laboratório. O transporte é feito com extremo cuidado numa viagem de mais de 30 quilômetros em estrada de chão. Na sede da fundação, a equipe de paleontologia recebe o material e começa então a fase de estudo. Limpam e classificam tudo. Mais de 50 casulos já foram retirados da Lagoa dos Porcos. Os ossos são de animais gigantes, como mastodontes, que lembram os elefantes, toxodontes, parentes dos rinocerontes, veados, preguiças e tatus. Esses animais da megafauna brasileira começam a desaparecer entre 10 e 12 mil anos. É quando começa a nova época do planeta, que vai desse período aos dias atuais. A partir daí, são registradas mudanças significativas nas condições climáticas da Terra, com a diminuição da temperatura do planeta. O entendimento dessa fauna remete, por exemplo, à reconstituição de como o planeta era nessa época. Então nós estamos tratando aqui de grandes mamíferos que hoje não existem mais aqui. Então nós conseguimos reconstituir como que era o Piauí, essa região do sertão aqui do Nordeste, com base nos achados. O estudo desse material que vai fornecer um subsídio aí para que os estudos continuem avançando, no sentido de entender como esses sítios se formaram, quais animais estão representados e tentar complementar esse quebra-cabeças da anatomia óssea que esses animais possuíam, e aí a partir disso, entender quais grupos realmente estão representados aqui e como os sítios se formaram.